Ele é brasileiro, tem apenas 26 anos e lidera uma equipe de pesquisa sobre rejuvenescimento na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, uma das mais prestigiadas do mundo. Lucas Camilo tem um sonho. Ele quer encontrar um gene capaz de rejuvenescer células humanas em até 10 anos e assim revolucionar o tratamento de doenças relacionadas ao envelhecimento, como Parkinson, Alzheimer e diabetes. Os testes em laboratório já apresentaram resultados positivos. Diante da possibilidade de que o estudo seja usado pela indústria de cosméticos com fins estéticos, Lucas é categórico. No futuro, isso até pode ser cogitado, mas o que ele deseja mesmo é combater as doenças que chegam com a idade. O Matéria de Capa está só começando? Fique com a gente! Em todos os sistemas de saúde do mundo, incluindo o Brasil, o maior número de atendimentos está relacionado com doenças resultantes do envelhecimento. O objetivo do jovem pesquisador brasileiro é encontrar uma terapia que ataque todos esses males ao mesmo tempo. Com pós-graduação focada em pesquisa, Lucas lidera a equipe de inteligência artificial da Shift Bioscience. Sediada na Universidade de Cambridge, a startup conta com 25 profissionais, entre biólogos e bioquímicos que trabalham no laboratório. A empresa usa células virtuais com tecnologia de inteligência artificial para identificar e desenvolver novas terapias para doenças relacionadas à idade. Os cientistas da Shift Bioscience identificaram um gene capaz de rejuvenescer células da pele humana em até 10 anos. Resultados positivos foram alcançados em apenas um mês de testes em laboratório. A gente testou diversos genes humanos para tentar criar uma terapia que conseguisse rejuvenescer as células. E a gente conseguiu achar um único gene que rejuvenescesse as células humanas em até 10 anos, depois de mais ou menos um mês, 6 semanas de tratamento, por diversas medidas de idade biológica. A descoberta pode revolucionar o tratamento de diversas doenças que afetam principalmente a população idosa. Tem uma lista enorme, mas doenças cardiovasculares, demência, diabetes, câncer, Alzheimer, é uma lista bem grande de doenças relacionadas ao envelhecimento. Ao reverter esse processo, de tempos em tempos, a terapia seria capaz não só de prevenir o surgimento dessas doenças, como de tratá-las. A gente sabe que a população brasileira está envelhecendo mais e mais. E em termos de sistema de saúde, isso é um problema que está ficando mais importante para a população brasileira. A maioria das doenças relacionadas ao envelhecimento causam, digamos que 90% dos atendimentos no SUS hoje em dia. Então, é um tema muito importante. Eu queria fazer algo para justamente impedir esse avanço na parte de saúde preventiva no Brasil. Atualmente, a gente tem uma tecnologia de 4 genes chamados de fatores Yamanaka. Yamanaka é um pesquisador no Japão que ganhou um prêmio Nobel em 2012, justamente por essa descoberta. Mas colocando esses 4 genes em células, as células viram células-tronco. Um efeito colateral desse processo é justamente o rejuvenescimento. Porém, em termos de segurança, é algo que definitivamente não é seguro. Quando você coloca isso em um camundongo, um organismo, e ativa esses 4 genes, as células especializadas do fígado, do coração, do pulmão, todas as células viram células-tronco e os órgãos acabam perdendo as suas funções. Então, justamente, a gente queria achar algum gene, algum coquetel de genes que conseguisse recapitular a parte do rejuvenescimento, mas sem ter esse efeito colateral de transformar em células-tronco. O desafio dos pesquisadores de Cambridge foi achar um gene que conseguisse induzir o rejuvenescimento sem efeitos paralelos, como o surgimento de outras doenças. Entre os 1.500 genes estudados, o grupo identificou o SB000, codinome que deram para um deles, capaz de restaurar células aparentemente sem o risco de estimular o desenvolvimento de tumores. Os pesquisadores
também constataram um aumento na produção de colágeno. Embora não seja o foco da pesquisa, a descoberta tem potencial para ser usada no futuro pela indústria cosmética. É um passo para a gente realmente conseguir fazer isso. Não só viver mais tempo, mas também viver de forma mais saudável. Existe um conceito chamado de velocidade de escape de longevidade. Existe a velocidade de escape, que é um conceito de física, que quando você lança um objeto para fora de órbita, você precisa ter uma velocidade mínima e acima dessa velocidade você consegue fugir da órbita do planeta. Um cientista chamado Aubrey de Grey, de Cambridge também, ele criou esse termo velocidade de escape de longevidade, que basicamente ele está prevendo que a gente vai chegar a um ponto que a gente não precisa achar uma tecnologia que aumente radicalmente a expectativa de vida. A gente só precisa, a cada ano, encontrar alguma coisa que aumente a expectativa de vida por mais um ano. Então, é algo que seria extremamente difícil você ir de 80 anos a 150, mas, na verdade, a gente só precisa ter ganhos incrementais durante esses próximos anos. Em desenvolvimento há 4 anos, o estudo foi publicado em um repositório online de artigos científicos pré-publicados na área das ciências biológicas. A descoberta dos pesquisadores de Cambridge se deve a um esforço conjunto de todos os integrantes da equipe, mas teve também uma mãozinha da inteligência artificial. Para obter o rejuvenescimento, a equipe de Lucas Camilo imaginava que seria necessário um coquetel de genes. Então, resolveram testar várias combinações usando a inteligência artificial. A ideia era prever no computador qual seria o efeito na idade biológica, até perceberem que várias delas tinham um gene em comum, o SB000. O próximo passo foi testá-lo isolado no laboratório, o que levou aos resultados esperados. Onde nasceu e onde estudou Lucas Camilo, esse jovem de apenas 26 anos que lidera uma equipe de pesquisadores na Universidade de Cambridge, uma das mais antigas e de maior prestígio no mundo? Aos 26 anos, o brasiliense Lucas Paulo de Lima Camilo já ocupa uma posição de destaque no cenário científico internacional. Líder de pesquisa e chefe de inteligência artificial na startup britânica Shift Bioscience, em Cambridge, ele dedica seus dias a uma pergunta que atravessa séculos de inquietação humana. É possível reverter o envelhecimento celular? Nascido em Brasília e criado no Rio de Janeiro, Lucas estudou no tradicional Colégio de São Bento. Já na época teve a curiosidade despertada sobre a ciência por causa de alguns de seus professores e no ensino médio quando começou a participar de Olimpíadas Científicas. Hoje, Lucas circula entre laboratórios e auditórios internacionais. Graduado em Bioquímica com honras pela Universidade Brown, nos Estados Unidos, Lucas acumula ainda na sua vida acadêmica prêmios de excelência como o Clapp Prize e o Junior Prize em Bioquímica. Lucas fez 1 ano de intercâmbio em Oxford e atualmente faz medicina em Cambridge, com previsão de conclusão em julho de 2028, sem abandonar a linha de frente de um dos campos mais ousados da biomedicina contemporânea, a longevidade. De acordo com o próprio estudioso, o assunto de envelhecimento chamou sua atenção para pesquisas justamente por ser uma área de maior necessidade na saúde, tendo assim um forte impacto na sociedade. Nas 2 últimas décadas, a população de idosos no país duplicou. Embora esse envelhecimento rápido e intenso represente uma importante conquista social, o país ainda enfrenta desigualdades sociais, principalmente nos cuidados com as pessoas de idade avançada. De
2000 a 2023, o número de pessoas com 60 anos ou mais passou de 15 milhões para 33 milhões de pessoas. Segundo dados do IBGE, o país pode ter mais de 75 milhões de idosos em 2070, ou quase 40% da população. Nesse período, também houve uma mudança no padrão etário do Brasil. Atualmente, a média de idade nacional é de 35 anos e meio. Em 2000, era de pouco mais de 28 anos. O IBGE estima que a média etária dos brasileiros alcance mais de 48 anos em 2070. A expectativa de vida vem aumentando a cada censo. Em 2000, era de 71,1 anos. Já aqueles que nasceram em 2023 devem viver, em média, mais de 76 anos. Entre os homens, a média subiu de 67 anos para 73 anos. Entre as mulheres, de 75 anos para quase 80 anos. O IBGE estima que a expectativa de vida em 2070 seja de quase 84 anos para a população. Quase 82 anos para homens e 86 para mulheres. Segundo as Nações Unidas, em todo o mundo, a proporção de pessoas com mais de 65 anos supera a de crianças com menos de 5. O enorme crescimento da população idosa representa um desafio socioeconômico para todos os países e exige novas medidas para doenças associadas à idade. Geralmente, quando se fala em longevidade, essa parte de envelhecimento, muitas pessoas pensam nos Estados Unidos e na Europa. Mas isso tem muita relevância também para o Brasil e para o SUS. A gente está agora tendo essa mudança demográfica na população brasileira e a quantidade de pessoas acima de 65 anos está aumentando rapidamente. Então, qualquer coisa que a gente consiga prevenir e retardar o envelhecimento também teria benefícios muito grandes para o Brasil. Daqui a pouco, as primeiras pessoas que vão viver até 150 anos já estão nascendo. E ainda um desafio para a ciência, alcançar não apenas a longevidade, mas principalmente a qualidade de vida. Será que as primeiras pessoas que vão viver até os 150 anos já estão nascendo? Um pesquisador da Universidade de Harvard garante que sim. Para os cientistas que estudam as terapias genéticas, não se trata mais de uma hipótese remota, mas sim de uma possibilidade cada vez mais próxima do real. Não vai demorar muito até que um simples comprimido vai permitir uma volta no tempo, uma transformação capaz de desacelerar o envelhecimento, alterando o relógio biológico em décadas. Quem garante isso é David Sinclair, professor de genética e pesquisador do Centro de Biologia do Envelhecimento da Escola de Medicina de Harvard. Segundo o professor, a primeira pessoa que viverá até os 150 anos já nasceu. Considerado um dos maiores especialistas em longevidade, ele acredita que em menos de uma década, terapias genéticas capazes de reverter o envelhecimento estarão disponíveis para o uso clínico. O professor relaciona as mudanças ocorridas no organismo em função da idade. Com o passar do tempo, as células se dividem menos e passam a se acumular no organismo. As proteínas se aglomeram ou deixam de ser aproveitadas. As reservas de células tronco regenerativas diminuem, os ossos se afinam, os músculos perdem força e os órgãos se tornam lentos. Levando em conta todos esses fatores, os cientistas sabem que o aumento na expectativa de vida está diretamente associado à capacidade de alterar esse mecanismo. É esse o foco dos estudos que, de acordo com o professor Sinclair, são bastante promissores. 3 universidades norte-americanas se uniram para levar adiante um projeto de combate ao envelhecimento que já está bastante adiantado.
Pesquisadores das universidades de Harvard, de Washington e do Texas A&M trabalham no Aging Project, ou Projeto Envelhecimento. O foco das pesquisas é a reprogramação epigenética. Traduzindo, isso significa alterar o relógio biológico das células para permitir a restauração dos tecidos jovens. Resultados positivos já foram demonstrados em camundongos e macacos. Entre outros, houve a regeneração de nervos ópticos e a recuperação de funções celulares. Até 2026, devem ser iniciados testes com voluntários, começando com pacientes que sofrem de doenças oculares. Num prazo aproximado de 10 anos, a terapia deve se tornar acessível com a criação de uma pílula regenerativa. Para o avanço desse projeto, os cientistas contam com a ajuda da inteligência artificial. O grande desafio dos cientistas que trabalham em projetos de combate ao envelhecimento é encontrar não apenas formas de aumento na expectativa de vida, mas principalmente da qualidade de vida. Diante desse fato, quais são as principais frentes de trabalho nesta área? Medicamentos que ajudam a se manter saudável por mais tempo estão entre os principais focos de pesquisa na área de genética. Entre outros, se destacam suplementos que imitam os benefícios do exercício físico, que já estão em fase de desenvolvimento. Também figuram no radar dos pesquisadores coquetéis de medicamentos que poderão retardar ou reverter as alterações moleculares que levam ao envelhecimento. Em outra frente, há estudos sobre o potencial de medicamentos já existentes que podem ter diferentes usos. Por exemplo, a rapamicina, um imunodepressor usado contra a rejeição de órgãos transplantados. Esse composto se mostrou eficiente no bloqueio de uma enzima que acelera a divisão celular, um dos fatores que levam ao envelhecimento. Pesquisas nesse sentido são desenvolvidas, entre outras instituições, pelas universidades de Manchester e Birmingham, no Reino Unido. Por que algumas pessoas envelhecem mais rápido do que outras? Porque algumas permanecem razoavelmente saudáveis até idades avançadas, enquanto outras sofrem com uma ou mais doenças graves. Esse é um dos focos das pesquisas sobre envelhecimento. O National Institute of Health, Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, vem investindo milhões de dólares em pesquisas sobre a ação do tempo no organismo humano. Em sua sede em Bethesda, Maryland, o Instituto centraliza estudos realizados por diversos cientistas empenhados em descobrir como enfrentar a degeneração dos órgãos que ocorre com a idade. Os cientistas sabem quais são os principais fatores que levam algumas pessoas a envelhecer de forma mais rápida e contrair determinadas doenças. Os principais são fatores genéticos, má alimentação, alcoolismo e outras drogas, ausência de hábitos saudáveis como exercícios físicos e vida ao ar livre, e estresse provocado pelo trabalho. Essas são as causas principais, mas existem outras relacionadas com o aparecimento de determinadas doenças, por exemplo, câncer, Alzheimer e Parkinson. É justamente sobre essas que os pesquisadores do Instituto concentram seus estudos e também sobre os meios de combatê-las. Daqui a pouco, como segurar o relógio do tempo no corpo humano? E mais, os dois momentos em que o organismo passa por uma aceleração no processo de envelhecimento. Estudos recentes mostram que o envelhecimento não é um processo que se desenvolve de maneira uniforme ao longo da existência. Cientistas identificaram dois momentos da vida em que ocorre uma aceleração nesse processo.
Para quem se preocupa com o seu próprio envelhecimento ou de pessoas próximas, vale anotar duas datas: aos 44 e aos 60 anos. É justamente nessas duas fases da vida que o corpo passa por mudanças mais rápidas, acentuadas pelo avanço da idade. Estudo feito pelo Centro de Genômica e Medicina Personalizada da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, revela que milhares de transformações nas moléculas do organismo ocorrem simultaneamente nesses dois períodos. O professor Michael Snyder, diretor do centro, diz que são mudanças dramáticas que acontecem num curto período de tempo, aos 44 e aos 60 anos. Daí o fato, segundo o professor, de que muitas pessoas passam a enfrentar problemas nos músculos, ossos e cardiovasculares depois de ultrapassarem essas idades. Perguntas que muitas pessoas se fazem ao iniciarem o processo de envelhecimento. Como segurar o relógio do tempo? É possível conter o avanço dos sintomas que chegam com a idade? Se é impossível segurar o calendário e impedir a passagem do tempo, o mesmo não vale necessariamente para o corpo humano. Pelo menos, em alguma medida, é possível envelhecer em melhores condições. E os cuidados para que isso aconteça são simples. Exigem apenas disciplina e determinação. O primeiro deles se refere a uma alimentação adequada, que inclua muitas verduras, legumes, frutas e algumas proteínas, como carnes e peixes, sempre evitando os excessos. Em segundo lugar, estão os exercícios físicos, que devem ser regulares e nunca podem ser deixados de lado. Exames médicos periódicos para acompanhamento também são importantes. Manter a mente ativa com o trabalho, leituras e atividades que utilizem a memória e o cérebro. Por último, é fundamental cultivar relações pessoais saudáveis, seja com familiares ou com amigos. Pode parecer assustador e beira a ficção científica. Cientistas norte-americanos trabalham num projeto para reprogramar as células do organismo como um computador. Isso significa que os órgãos das células submetidas a esse processo, que podem ser do cérebro, do fígado ou da pele, poderão se comportar como se fossem de uma pessoa jovem. Pesquisas nesse sentido estão sendo realizadas no Centro de Biologia do Envelhecimento da Escola de Medicina de Harvard. Será que num futuro não muito distante, todos nós vamos viver mais de 100 ou 150 anos? Você gostaria de viver tanto tempo? Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!